educação sempre foi um dos principais pilares dos governos do presidente Lula e do PT, que reconheceram o potencial de inclusão social e de transformação na vida das pessoas. Programas como o ProUni, o Reúne e a reformulação do FIES permitiram que o número de estudantes universitários mais do que dobrasse, aumentando 4,5 milhões de vagas e chegando a mais de 8 milhões de universitários em 2015, por exemplo. Já no Brasil de hoje, o despreparado Bolsonaro e o seu governo de extrema-direita demonstram um reiterado desprezo pela educação e pelos estudantes. A cruzada de Bolsonaro contra a educação se traduz inclusive na qualidade dos ministros que indicou para a pasta. Um deles, incrivelmente, defende que as crianças devem sentir dor durante o processo educacional e diz que o aprendizado não será atingido por meios justos e métodos suaves. E um retrocesso de séculos na pedagogia. Esse homem já disse na TV que a universidade deveria ser para poucos, uma vez que haveria muitos engenheiros e advogados dirigindo Uber por não conseguir emprego. Essa é a lógica que pauta o governo de Bolsonaro. Em vez de promover o desenvolvimento econômico para que os profissionais encontrem vagas de trabalho, a destruição de Bolsonaro visa acabar com as vagas das universidades. No Brasil de hoje, apenas 21% da população adulta terminou a universidade. Esse ministro da Educação ainda falou que os pais dos filhinhos de papai que pagam impostos e sustentam a universidade pública não poderiam ser penalizados. É incrível tamanha estupidez em um homem só. Bolsonaro e sua trupe morrem de raiva da inclusão educacional promovida por Lula. E Lula mudou a cara da universidade brasileira. Em 2019, pela primeira vez, mulheres negras eram o maior grupo das universidades do país, 27% do total, segundo o IBGE. Situação muito diferente lá em 2001, quando era um terceiro grupo, atrás das mulheres e dos homens brancos. O desmonte da educação se revela em números. Todo o esforço de Lula e dos governos do PT em promover a inclusão universitária vem sendo destruído por Bolsonaro. A previsão do número de contratos de fiéis, o programa de financiamento do ensino superior em 2021, era de somente 43 mil, enquanto em 2014, no governo da Dilma, foram 733 mil contratos apenas em um ano. A reestruturação do FIES no governo Lula, que possibilitou que o Estado entrasse como fiador dos estudantes, foi uma das causas que propiciou que 2,5 milhões de contratos fossem firmados por meio do programa. Uma média de 194 mil contratos por ano, num crescimento de 250% em relação à era anterior do PT. A média anual com Bolsonaro caiu para 60 mil por ano, uma diminuição de 70% na média anual, com tendência de queda, ainda mais para o próximo ano. A mesma coisa acontece com o ProUni, criado por Lula em 2005. Foram 2 milhões de bolsas do ProUni até 2015, das quais 1,4 milhão foram bolsas integrais, destinadas a estudantes com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio. O número de bolsas no ProUni caiu 30% entre 20 e 21. Com o Enem também não é diferente. Ano passado foram só 3,1 milhões de inscritos, o menor número desde 2007. Essas são as provas de que a educação no Brasil atravessa um desmonte, uma destruição. O descaso do governo Bolsonaro para com os níveis de ensino, desde o primeiro dia do seu desgoverno, se traduz em menos matrículas e maior abandono escolar, especialmente entre as camadas mais pobres da população. Os governos de Lula e do PT realizaram a maior expansão da rede federal de ensino técnico da história do Brasil. O número de matrículas na educação profissional no país passou de 565 mil em 2002 para 1,9 milhão em 2015. Aqui em Goiás, nós temos uma prova disso na prática, onde as instituições sempre bem avaliadas são a UFG, o Instituto Federal de Goiás, o IFG, a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, e a PUC de Goiás, sempre com elevadas notas de conceito junto ao Ministério da Educação. Dos governos do PT,
O investimento público em educação passou de 4,7% do PIB em 2002 para 6% do PIB em 2014. E além disso, em 2014, a então presidenta Dilma sancionou o Plano Nacional de Educação, que previa o aumento progressivo da destinação do orçamento para a educação, até chegar a 10% em 2024. Mas essa elite escravista no nosso país, representada por esse desgoverno psicopata de Bolsonaro, conseguiu em 2018 colocar na cabeça do nosso povo, mais humilde, que o Estado não prestava, que a única coisa boa era a iniciativa privada, que a saúde pública não prestava. E agora, com a pandemia, a gente provou que se não fosse a saúde pública, que se não fosse o SUS, o nosso país estava acabado. Precisamos de um Estado forte, não um Estado empresarial, mas um Estado indutor do desenvolvimento, um Estado que não gaste todos os seus recursos para pagar juros para o sistema financeiro e para os bancos, mas que invista os seus recursos nas pessoas, em obras de infraestrutura para gerar milhões de empregos, na educação para os filhos dos pobres chegarem à universidade e virarem engenheiros, médicos, advogados, arquitetos, psicólogos, enfim, terem uma carreira profissional que só os filhos dos ricos alcançam hoje no Brasil. Aqui em Goiás, estamos unidos para ajudar o presidente Lula na retomada democrática e na reconstrução do Brasil. Peço que você curta e compartilhe esse vídeo e nos acompanhe nas nossas redes sociais.